Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus. Boa noite, a paz do Mestre esteja com todos, agora e sempre. No entardecer, nós buscamos dentro de nós alegrias e não encontramos, porque é uma tristeza que abate a cada um de nós. No declinar do dia, aí passamos a sentir as decepções do transcorrer do mesmo, onde nós estávamos alegres para buscar algo, para sentirmos felizes, mas na verdade decepcionamos-nos com nós mesmos e com aqueles a quem nós estamos a conviver no dia a dia, nas trocas de ideias, de palavras, que não encontramos respaldo suficiente para engrandecer os nossos espíritos em conhecimentos. Mas, quando nós buscamos o Evangelho de Jesus, podemos adentrar no âmago da essência e senti-lo que está junto de nós. Ao ver em cada frase aquilo que nos toca, que nos envolve, que nos dá o prazer de sentir as benesses advindas dele para conosco. Assim, Mestre Jesus, continua conosco a nos brindar esses momentos de paz, serenidade, harmonia e confiança. Que tuas bênçãos se façam sobre todos, agora e sempre. Há muitas décadas, séculos, milênios, que aportara aqui na Terra o homem que modificou a história de todos os tempos. A história pela qual ele a dividiu em duas partes, o antes e o depois. No antes, quando ele chegara, encontrara então os povos sequiosos das ganâncias, das violências, aonde ali ele via a barbárie imperar em todo o tempo. E ele, olhando aquela turba de pessoas que estavam envolvidas nessas degladiações, ele parava, olhava e pedia ao Pai que apacentasse a ira daquelas pessoas. Aquela ira que estava contida dentro de cada um, aonde cada um buscava sobrepor-se aos outros, porque sentia-se mais forte, mais aquinhoado, e então subjugava as criaturas. Ele começou então a falar para aqueles simples, os humildes, aquele distanciado da sociedade, e que ele chamara para o seu seio, aonde puderam beber dessa fonte cristalina que emanava dos seus lábios, aonde gotejava ali a essência dos seus ensinamentos, advindo do mundo espiritual. Ele continuou a fazer o seu trabalho, arrebanhando aquelas ovelhas que ainda estavam sedentas de algo que pudesse fazer com que ele se sentisse pessoas, gentes. E ele assim o fez. E trouxe para o seu seio. E à medida que falava, à medida que estava exortando o seu ensinamento, as criaturas começavam a pegar, levar para os seus lares,
e lá começavam a confabular a respeito do ensinamento advindo de Jesus. E isso começou então a se propagar dentro do seio familiar. Começou então a tomar corpo na sociedade, porque as criaturas começaram a falar. No ímpeto que cada um tinha, que sentia que algo estava a transbordar dentro de si, que contagiava os outros. Começou então a incomodar as autoridades da época. Quem era este homem que falava às criaturas, eles atendiam, enquanto que eles mandavam e o povo não obedecia. Daí vinham as violências, daí vinham as mortes, as prisões, sucessivamente, então, fazendo com que cada vez mais o crescente número de pessoas fossem assassinadas cruelmente. Mas, mesmo assim, diante de tudo isso, o povo começou então a ouvir cada vez mais Jesus e começou a tomar corpo. Começou a crescer as multidões e começou então a impacientar aqueles que estavam como autoridade, porque o povo obedecia mais a Jesus do que a eles e que faziam o que eles não estavam a realizar para o povo. E isso ele foi trabalhando ao longo dos tempos. Porque chegava e perguntava assim: vem. No seu chamado, a pessoa não perguntava para ele: vou para onde? O que é que eu vou fazer? Quem é você? Obedeciam o chamado. Tanto é que quando ele chamou os pescadores, ele chegou a dizer para eles: vou fazê-los pescadores de homens. E então realmente ele fez. Com que o povo começasse ali, aqueles simples e humildes, fossem saindo para diversos cantos falar da boa nova, dos ensinamentos de Jesus. Então ele começou a diminuir a violência, porque ela era gerada dentro do próprio lar, e o lar começou a se apacentar, passou a ter calma, passou a ter entendimento, porque senão viria revolta dentro do próprio lar, e isso que os senhores não queriam, porque perdiam sua autoridade. Mas as autoridades deles permaneceram, mas dentro de uma obediência diferente. Não era a obediência do castigo, era a obediência da palavra e do amor que estava contagiando aquelas criaturas. Então vejamos que, naquele tempo, ele desabrochara um cortinar de fronteiras para o mundo, aonde as criaturas iriam viver em diversos lugares, de diversas formas, diferenciados uns para os outros, mas convictos de que tinham um direcionamento, tinham um caminho a seguir, tinham um propósito a agir. E nessas ações é que conseguiam fazer com que aqueles que estavam revoltados começassem então a modificar os seus comportamentos. Começassem então a destruir a barbárie de então, não havendo mais aquelas prisões de milhares, centenas de pessoas que depois eram ceifadas suas vidas. Dentro das arenas, mas aquelas pessoas que iam para as arenas, já naquele apogeu do ensinamento de Jesus, iam sorridentes e tranquilas. Aquelas autoridades se ficavam: como é que pode essas pessoas, sabendo que vai ser dilacerada por leões, cantarem? Era um cantar de liberdade, era um cantar de ascensão espiritual, era um cantar de fazer com que aqueles que estavam ali pensassem na vida de cada um. O importante de tudo isso, eles sabiam
que no momento que estava ali eram corpos que iam ser dilacerados, porque os seus espíritos se apartavam do corpo e deixavam o corpo serem dilacerado pelas feras. E cantavam, sorrindo, felizes. Então isso incomodava as autoridades. Que homem é este que levava as pessoas de uma forma a sorrirem sabendo que vai morrer? Então eram as mortes sublimes. Quando era nas fogueiras também a mesma coisa. Quando acendiam aquelas labaredas, ela tomava corpo sobre aquelas pessoas, mas já ali não estava mais o seu espírito, porque a mão do Cristo estava trazendo-os para o seu aconchego espiritual. Então, os corpos é que ficavam. E assim foi a liberdade que se deu. Durante tantos tempos falando, o ensinamento dele é vigente na atualidade. Porque ele deixou um legado muito grande para a humanidade, para aqueles que se propõem realmente a ver, ouvir, sentir nas suas palavras tudo aquilo que ele havia dito há mais de 2000 anos. Não vos deixarei órfãos. É vigente, porque ele não deixa ninguém órfão. Todo aquele que o procura, o encontra. Mas para encontrá-lo tem que estar dentro do seu íntimo, a pureza essencial para poder fazer parte da sua vida. Caso contrário, não vai conseguir vê-lo nem senti-lo, porque ainda muitos estão na vingança, muitos estão ainda na ganância, muitos estão pensando que a moeda é aquela que lhe traz felicidade, quando na verdade a moeda ela dá condições para as pessoas terem um melhoramento de vida, mas também pode ser o perigo para suas vidas. Porque a cobiça de outros já começam a regalar os olhos para poder abocanhar uma parte daquela fatia do todo que aquele possui. Então começa o quê? Dentro do lar. Tudo vai começando dentro do lar, para se extravasar lá fora. Ora, vejamos que quantas pessoas têm um poder aquisitivo muito alto. O que é que acontece dentro das famílias? Começam as degladiações para haver as partilhas. E quando essas partilhas não chegam, vem então a maquinação. Temos que eliminá-lo para podermos ter o que queremos. Então, o que acontece? Muitas ceifações de vidas dessa ordem faz com que haja o declínio, a degradação da família. Construiu tanto para ver de repente a família dispersas e, consequentemente, ver o fim a que levou a sua vida. Então, é esses entendimentos que nós temos que ver dentro do Evangelho de Jesus, quando ele chama a atenção para tudo isso. Porque o poder, a riqueza que cada um pode ter, é aquela que constrói dentro de si, porque não vai se perder nunca. Estará com ele para sempre, porque ele é espírito imortal. Os seus conhecimentos estarão consigo, porque a maior riqueza que o espírito pode ter é o conhecimento. Ele liberta, ele apazigua, ele faz com que as criaturas se sintam felizes. Há aqueles que querem realmente se sentir felizes. Tem que fazer renúncias? Sim.
Ele renunciou a muita coisa em prol de dar exemplos para nós. Exemplos, falou, exemplificou até o último momento. E em momento nenhum ele se revoltou contra ninguém, nem aquele que estava a açoitá-lo, nem aquele que colocara numa cruz entre ladrões. Simplesmente ele pediu perdão para todos. Quem somos nós que não somos capazes de perdoar? Uma insignificância de uma palavra que foi dita e tomamos aquilo como raiva. Quem somos nós que não somos capazes de olhar o outro e chamá-lo de irmão? Mesmo aquele que estão nos presídios. Mas nós não somos capazes. Não somos capazes de ver aquele que está na sarjeta para lhe levar um pão. Simplesmente um pão. Não falo uma refeição, mas um pão. Ah, não, vai me fazer falta. Vai fazer falta? Mas ele dividiu os pães, ele dividiu os peixes com a multidão que ali se encontrava e não faltou nada, ao contrário, sempre teve. É por isso que se diz, todo aquele que dá, recebe. Recebimentos em dobros. Por quê? Ali está a essência do amor. Quando nós nos propomos a olhar alguém que precisa, que necessita, vamos até ele, vamos acudi-lo. É nosso irmão. Ah, não é meu irmão. Não é seu irmão porque não está na sua convivência de agora. E ontem, no passado, ele não foi? Pode ter sido pai, mãe, filho, avô, tio, tataravô. E agora está numa outra condição diferente. E não pode ser acolhido. Não pode ser chamado de irmão. Não pode ser amado. Queremos ser amados, mas não amamos. E então, como é que queremos ter Jesus conosco? Todo aquele que ama, ele está presente. Por quê? É a divisão de uma riqueza inesgotável. Amar é sanar as dívidas que temos no presente e do passado. Aplaca as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dúvidas, angústias, os medos, porque o amor é essência, é potência, é energia. Ela contamina todo aquele que ama. Jesus amou a todos nós e continua nos amando. Quando estamos em dificuldade, a quem logo nós pedimos ajuda? Jesus. Aí eu vou fazer uma colocação. Você me pede ajuda. O que fizeste para que eu possa te ajudar? Ele pode dizer isso. No entanto, ele não diz. Ele vai junto àquele que precisa, aquela ovelha desgarrada, que ele saiu, deixou as outras e foi buscá-lo. É aquele que ele vai fazer com que se renove. Venha para o rebanho. Já está apacentados. Então ele diz, cada um que se desviar do caminho, eu vou buscá-lo. Vai trazê-lo, porque faz parte de tudo aquilo que ele disse que as ovelhas que o Pai o confiou,
ele iria devolvê-las sãs, salvas, comportamentos diferentes. Então, ele faz isso na atualidade. De que forma? Quando alguém chega, faz feito aquelas passagens do Evangelho, vamos começar por algumas delas. Quando é apresentada a Jesus a mulher adúltera, a lei, na época civil, e era a moral da época, era apedrejar, era a lei mosaica. Quem cometeu adultério tinha que apedrejá-la, aquela senhora, ia morrer apedrejada. Por quê? Era uma lei que estava em vigência da época. E quando lhe apresentam aquela mulher, a multidão já com as pedras na mão para poder apedrejá-la, e então chegam e dizem para ele: Senhor, esta mulher cometeu adultério, a lei manda que apedrejemos. Ele simplesmente vira-se, como conta o Evangelho, ele vira-se, abaixa-se e começa a mexer na areia. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Por quê? Antes ele chegou e disse: quem não tiver nenhum erro, quem não cometeu nenhuma falta, atire a pedra. Aquilo tocou aqueles algozes que estavam ali sedentos para ver sangue, para ver uma pessoa caída, e foram saindo aos poucos. Quando ele levanta: cadê os teus acusadores? Foram, Senhor, eu não te acuso. Vai e não peques mais. Vejamos que naquela época só as mulheres é que sofriam sanções, e os homens que eram adúlteros não eram punidos, porque eram homens, como até hoje ainda existe esse machismo de chamar homens. E a violência está graçando dentro da sociedade, que as mulheres não estão sendo apedrejadas, estão sendo assassinadas por aqueles que dizem que ama, mostrando poder sobre a vida de alguém. Então, o tempo passou, mas as atitudes continuam. E mudanças diferentes. Antes eram pedras, hoje são armas, as mais diversas. Vejamos quanto tempo agora, diante dessas situações todas, quantas mulheres foram assassinadas depois da promulgação da lei Maria da Penha. Quantas pessoas foram assassinadas? E continuam sendo. Por quê? Não há punições suficientes para que possam eles pararem de fazer essas coisas. No entanto, se acha no direito, porque diz, como diz também que a lei dos homens é falha, simplesmente continua a fazer, mas não é falha a lei de Deus. Ela vai chegar, a qualquer momento ela pode chegar, mas vai acontecer ao longo de um certo trabalho que será feito educacional para modificar comportamentos que estão ainda enraizados dentro das criaturas, que ainda faz com que venha a raiva, a cólera, o desejo de vingar-se. Mas vingar de quê?
Por que não se vinga de si mesmo pelas atitudes que faz contra as leis divinas? Que essas são imutáveis. Essas não tem ninguém para poder oferecer nada para poder se safar, não. Essa lei não tem, não. Mas a lei dos homens, assim tem. Então vejamos que nós precisamos mudar esses comportamentos. A atualidade é de mudança, de transformação. É onde o momento em que está as transições ocorrendo há muito tempo. E muitos de nós vamos ficar ainda para trás. Nesse correr dessas mudanças, vamos sofrer as consequências que já sofria antes, ou talvez até piores. Vamos continuar assim? Precisamos então fazer com que tudo isso venha a sofrer as mudanças necessárias, aonde o pai respeite o filho respeite o pai. Aonde o pai ame o seu filho, o filho ame os seus pais. Quando chegar para falar, não é com a voz da agressão, mas a voz mansa e sublime, para que possa a criatura ali sentir que não está sendo agredida, que ela não está sendo chamada a atenção num propósito de que vai haver uma punição. Não. É para ele sentir, ou aquelas crianças sentirem, que é o amor de pai e de mãe que está fazendo com que eles entendam que não podem se fazer esta ou aquela coisa. Mas os filhos estão crescendo pelos exemplos que viram dentro do lar. Dentro do lar, eles veem as degradações existentes. E isso, ele pensa que aquilo é verdadeiro, que pode fazer. E vai lá para fora e faz. Lembro-me muito que quando ainda estudante, na época em que a disciplina se fazia presente, o aluno cometeu uma falta, os professores autorizados a promover o castigo. Era assim que era feito. Tinha aquelas palmatórias, não sei se alguém chegou a ver, ou sentia umas palmatórias de madeira, que era dado bolo naquelas... Passei por essas situações daquela época vendo tudo isso. Até que uma vez tinha o chamado, lá chamada sabatina. Essa sabatina era de matemática ou de outras matérias. Aquele que acertasse e aquele que errou levava... Aquele que acertou ia lá e... Na vez que chegou uma vez que eu acertei, aí a professora traz a palmatória para me dar. Ela ficou segurando, olhando para mim. Tome, era para bater numa menina. Eu disse, não vou fazer. Então você vai, digo, bata. Mas eu não bato nela. E isso, fiquei de castigo até 2 horas da tarde, quando meus pais foram me buscar no colégio. Procurando saber por quê. Eu falei. Não, mas você devia... Não. Estava no meu íntimo e não fazer. O que é que eu deveria fazer? Sofri a ação? Sofri, mas não fiz. Porque assim é que nós vamos fazendo com que essas coisas comecem a desaparecer. Tanto que desapareceu. Desapareceu. Depois de muito tempo desapareceu tudo isso. Hoje é diferente. É o aluno batendo no professor, agredindo e vice-versa. Quer dizer, a degradação chegou de tal forma, a violência, dentro do setor educacional, onde ali está para a educação das crianças, mas é o lar que dá, ali é a instrução.
As escolas é para instruir, não é para educar. A educação é no lar, que não está sendo feita. É isso que Jesus está chamando-nos a atenção. Que desde as criancinhas mais pequenininhas comecemos a trabalhar essas crianças para o futuro. E é assim nesse trabalho que vai conseguir fazer com que tudo isso que está acontecendo venha a cair por terra. Vai demorar um tempo? Vai. Mas compete a nós, pais, trabalhar tudo isso dentro do lar. Uma coisa que eu vejo que às vezes não está correta é uma coisa muito interessante. Os avós, você é avô? Os avós, dentro do lar, os pais estão dando uma educação. Os avós, quando estão com os netos, deixam à vontade para que então façam o que quiserem. Está errado. Você está deseducando a criança, porque amanhã ele diz, não, na casa do meu avô não é assim não. Só aqui, aí vem a rebeldia. Quem criou isso? Os avós. Ah, mas no meu tempo, não tem o meu tempo. Vamos respeitar aqueles que são os pais deles. Eles é que estão administrando a educação deles, não os avós. Vai lá passar uns dias, passar algumas horas, mas não é para se fazer todos os gostos, não. Porque aí vamos perder lá essas crianças. Na hora de dizer não, é não. E na hora que vai dizer o sim, a depender da situação, pode fazer até com a ressalva. Digo, vou fazer isso por você, mas esse mas é que faz com que haja um freio daquilo que nós estamos querendo propor para eles. Que não será sempre aquilo, quando for necessário. Temos 2 netos. O interessante é que eles sabem como é na casa dele e como é lá na nossa casa. Ah, mas lá minha mãe... Não, sua mãe deixa, aí ligamos para a mãe. Olha, isso assim, assim. Não, olha, está vendo, você já está fazendo uma coisa errada. Sua mãe não deixa você fazer, porque você quer que fazer aquilo. Não, não tem. Então é esse propósito. Um está com 10 anos, o outro está com 8. Nenhum dos dois tem celular. Uma criança hoje de 3, 4 anos está com o celular na mão. E os pais dão, ah, não, porque é a coisa moderna, é a tecnologia. Sim. E está prejudicando a criança, porque ela está vendo coisas que não deveria ver. Eles não têm. Às vezes até brinca assim, ah, estou com saudade de você, você não ligou para mim. Vovô, você sabe que eu não tenho celular. Só para brincar com eles. Quer dizer, 10 anos não tem celular. Os pais dizem, você vai ter celular quando você estiver após os seus 15 anos com restrições. Olha só, vai ter com restrições. Por quê? Aos 15 anos as crianças podem se perder ainda, gente, como se perde na adolescência, no convívio dos colegas, que os colegas fazem o que querem e os pais aí começam, não, mas a gente pode fazer isso que ninguém vai saber, não. Aí vai começando a envolver aquelas crianças que tinham um comportamento diferente, termina trazendo para dentro de casa complicações para os pais. Outra observação que nós fazemos com eles, que não aceite nada de ninguém, principalmente balinhas. Aí o mãe faz, por que, vovô? É introjetado drogas nessas balas para as crianças ficarem viciadas, dependentes e começar então a levar as coisas dentro de casa para comprar as drogas.
Não receba nada de ninguém, nem fique conversando com pessoas desconhecidas, dando conversa para eles. Numa festa, aconteceu um fato interessante. Um cidadão chegou, começou a querer brincar com ele. Aí ele disse: eu não converso com estranhos. Saiu, não converso com estranhos. Aí a mãe fez: mas fulano, olha fulano. Não, mãe, é estranho, não conheço. É estranho. Não, aí a mãe disse: não, você pode conversar, que é um amigo nosso, não sei o que, não sei o que. Tá. Ele disse: agora eu estou sabendo. Quer dizer, o que está passando para eles, ele está aplicando lá fora. Então é isso que Jesus quer de nós, no momento atual, é que nós passemos as coisas boas para as pessoas, para elas também sentirem e levarem lá para fora. Dividir tudo isso. Sabemos que no colégio passa tudo. Muitas coisas que não são corretas que passam. Com a aquiescência, inclusive, de adultos que convivem dentro das próprias escolas. Então, é isso que nós devemos ter a cautela. Os momentos é de cuidado, de observações, momentos em que cada um de nós vai viver esses momentos de formas diferenciadas amanhã. Porque estamos querendo mudar o conceito de uma sociedade que se encontra errônea em muitos pontos. Em muitos pontos ela se encontra errônea. Por quê? Aqueles que estão lá como autoridades estão querendo legislar em causas próprias, não do povo. Essas mudanças que Jesus quer que cada um faça, que chegue, vá lá e diga: você está errado, não está correto o que você está fazendo, você está aqui neste lugar porque foi colocado para benefício do povo. E, no entanto, não é feito. No poço de Jacó, a samaritana, lá para tomar sua água, pegar sua água, Jesus se aproxima e começa a conversar com ela. Ela faz a observação a ele que não pode conversar com ele, principalmente num lugar público. Aí ele diz: da água que eu te der, jamais terá sede. E continua a conversar com ela. Ela vai para casa, já modificada com as palavras do mestre, porque ouviu coisas que ela nunca tinha ouvido. Ele fez com que ela fosse tranquila para casa, que ninguém ia fazer mal a ela. O samaritano, aquele que deveria acolher a criatura caída, foi que passou longe. Era o padre. O levita fez do mesmo jeito, mas, no entanto, chegou um cidadão que acolheu aquela criatura caída ao chão, que estava sangrando, e levou para uma estalagem aonde o abrigou, cuidou dele, o abrigou e deixou aos cuidados do pessoal, pagando a eles, que o retribuiria mais ainda se gastasse, no retorno da sua viagem. Então ali mostrou a caridade, o amor ao próximo. Então nós podemos sentir que há condições de se realizar muita coisa quando nós quisermos. As mudanças podem ser se nós quisermos, mas se não quisermos, não vai mudar nada. Por quê? Quando um fala, 10, 20 são contra. Mas não pararam para pensar nos propósitos daquela criatura, para somarem e modificar a situação. No momento atual, no Paraná, algum tempo atrás,
Os políticos iam aumentar o salário deles. Iam aumentar absurdamente. Uma pessoa pediu a palavra, uma senhora pediu a palavra, que ela tinha direito e tem direito, qualquer um que quiser, foi à tribuna e abriu o verbo contra eles, mostrando a eles que não estava correto, que o povo necessitava do dinheiro que eles estavam abocanhando, que tinha deficiências diversas em vários setores. Isso quase pela madrugada. É o que acontece muitas vezes para poder passar alguma coisa. Ela abriu o verbo. E o que aconteceu com tudo isso? Simplesmente voltaram atrás, não aprovaram o projeto de aumento e ainda reduziram o salário. Vê, uma pessoa apenas fez isso. Imaginemos quantas pessoas se resolverem fazer isso. As coisas eram totalmente diferentes. Jesus podia muito bem, quando lhe foi apresentado a moeda, perguntando se era lícito pagar impostos. Jesus, de quem é? É de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não disse que não pagasse os impostos. Os impostos é para poder fazer com que haja o bem para uma sociedade. Ele não foi contra, mas deixou que a critério daquelas pessoas que são responsáveis para arrecadar aqueles tributos e passar para a sociedade em benefícios para a coletividade. É por isso que existem os impostos. Ele não disse não sonegue, não pague. Aí vêm as consequências. Como acontece quando não se paga impostos, as consequências que vêm. Então, ele fez com que as coisas fossem caminhando dentro da lei dos homens e da lei de Deus, mostrando o que os homens estavam fazendo, e ele mostrava o que Deus estava recomendando. Ele não estava dizendo, não faça isso. Ele recomendava às pessoas para fazerem as coisas corretamente, dentro de um critério que fosse benéfico para todos. E hoje a situação está no país, no mundo, só depende de nós. Só depende de nós. Não é criar revoltas para sair à rua armados. Não é para criar as revoltas para chegar lá, se degladiar um com o outro e perderem as vidas. Não. Às vezes, pode ser necessário para poder colocar fim em uma determinada situação, como foi a ditadura. Então, às vezes é necessário, mas quanto puder evitar, melhor. No diálogo, na palavra amiga, mostrando sinceridade dos propósitos, conseguiremos modificar alguma coisa. Não vai ser muito, mas já modifica muita coisa. É preciso que cada um de nós, que estejamos em determinados locais, respeitemos o direito do cidadão que é nosso irmão e não menosprezá-los como acontece. Que se sente no pedestal. Até quando vai estar ali? Ninguém sabe. E amanhã vai precisar daquele que foi menosprezado. Então, são situações as mais diversas. E geralmente, Deus faz as colocações de uma forma muito interessante. Aquele que está em situação difícil é que ele manda aquele que teve como inimigo para poder atendê-lo. Para que ali surja a união de uma amizade. Porque os verdadeiros amigos são aqueles que na hora você precisa que vêm em teu auxílio.
não aqueles que estão ao seu redor, só usufruindo do que você pode oferecer. No momento que apresentaram uma situação grave, são os primeiros que desaparecem. E fica quem? Nós ficamos sozinhos. À mercê de quê? Daquele que tínhamos como inimigo que vem nos dar auxílio. Às vezes o orgulho bate tanto que não queremos, mas a insistência vai quebrando aquelas resistências até consegui-lo e tê-lo ele como um amigo. Lembremos quando Jesus, quando estiver caminhando, procura sanar as dívidas, aparar as arestas, para não sofrer as consequências no futuro. Então é preciso que nós venhamos parar essas nossas arestas de uma forma que seja benéfica para nós e para os outros. Para aqueles que estão junto de nós, querendo nos ouvir, aquele que está nos apoiando em alguma coisa, que possamos apoiá-lo ainda mais aquele outro, para num somatório crescente fazer com que todos parem para pensar. Aquilo surgiu de um, hoje são milhares. Então, não vai se poder punir a todos os milhares, que nem todos estão errados. Eu posso estar errado, mas 2 ou 3 estão errados? Não. Aí é que está. E nós vamos de encontro, muitas vezes, a essas situações, como se fosse o dono da verdade. E a verdade não está conosco. A verdade está com Jesus e com Deus. E que Ele possa nos dar as condições de melhoramento de um mundo melhor. Que sejamos o elo dessa divisão para o futuro melhor. Que sejamos a lamparina que vai acender o farol, iluminando as escuridões das nossas existências. Que Ele fique conosco sempre. Jesus, mestre e amigo, agradecemos a Ti pelos ensinamentos que ministra através do Teu Evangelho em todos os recantos, aplacando as dores, os sofrimentos, as angústias, promovendo nas criaturas a saúde, a paz, a serenidade, a harmonia, fazendo com que os propósitos de pensamentos negativos sejam renovados em pensamentos positivos, nos libertando então dos grilhões que nos prendem, porque não são os presídios que estão a nos prender, são esses grilhões que estamos em nós dentro do presídio dos nossos lares e dos nossos interiores, que possamos nos libertar, quebrar esses grilhões e não mais ser aprisionados, fazendo com que, Senhor, a vida seja bela para cada um de nós, porque a vida é plena, a vida é amor, é uma criação divina, e que devemos sempre agradecer ao nosso Pai, que nos legou este bem tão maravilhoso que é a vida. Que Ele possa continuar a exercer a sua proteção sobre nós, nos dando a serenidade, a harmonia, a compreensão e entendimento. Pai, continua a pôr as suas mãos sobre as nossas cabeças, modificando as nossas consciências. Que tua luz ilumine a todos nós, agora e sempre. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita,
pra cada noite um amanhecer. O amor